Nós já estudamos estruturas de Lewis e vimos que nem sempre é tão simples predizer como as ligações serão estabelecidas entre os átomos de uma determinada molécula. Há compostos que, pelo menos a princípio, podem apresentar diferentes tipos de arranjos ou diferentes tipos de estruturas de ressonância. Então vem a grande pergunta: como saber qual o arranjo correto entre os átomos de uma molécula? Bom, a fim de descobrirmos como isso pode ser feito, nós vamos começar utilizando a molécula de CO2. A molécula de CO2, naturalmente, é uma molécula triatômica em que nós temos carbono e oxigênio. Cada carbono contribui com 4 elétrons disponíveis para a formação do composto e o oxigênio contribui com 6 elétrons. Então, o total de elétrons disponíveis, 4 mais 6 vezes 2, já que nós temos 2 oxigênios, é 16 elétrons. 16 elétrons correspondem a 8 pares de elétrons. Cada par de elétron corresponde a uma ligação, portanto, nós teremos 4 ligações a serem estabelecidas nesse composto. Vamos supor então que nós precisamos avaliar duas diferentes possibilidades de arranjo. A primeira possibilidade, nós temos o carbono como elemento central, no meio de 2 átomos de oxigênio. E na segunda possibilidade, um oxigênio ligado diretamente a outro e o carbono aparecendo como elemento terminal. Então vamos ver qual dessas duas estruturas é a mais estável. Isso pode ser avaliado através da carga formal. A carga formal abrange um cálculo que envolve a quantidade de elétrons de valência do átomo, quantidade de elétrons não ligantes e a quantidade de elétrons compartilhados, através dessa expressão. Portanto, V, quantidade de elétrons de valência, NL, quantidade de elétrons não ligantes, e C, a quantidade de elétrons compartilhados, que deverá ser dividido por 2. E esse cálculo de C sobre 2 corresponde ao número de ligações estabelecidas. Então, nós vamos testar as possibilidades utilizando essa fórmula de carga formal. E este cálculo deve ser feito para cada átomo constituinte daquela molécula. Primeira possibilidade. Vamos avaliar inicialmente esse oxigênio que está mais à esquerda do composto. Bom, o oxigênio é do grupo 6A, portanto ele tem 6 elétrons de valência. Aqui ele apresenta 4 elétrons não ligantes e 4 elétrons compartilhados com o carbono vizinho. Colocando na fórmula, nós teremos 6 menos 4 sobre 2. A carga formal deste átomo de oxigênio será igual a 0. O outro oxigênio que está no outro extremo, o cálculo será o mesmo, então já vamos colocar aqui. Em relação ao carbono, ele pertence à família 4A. Aqui não apresenta nenhum elétron não ligante, mas tem 2, 4, 6, 8 elétrons compartilhados com os 2 oxigênios. Colocando na fórmula, 4 menos 0, menos 8 sobre 2. E a carga do oxigênio, carga formal, também será igual a 0. Ok, vamos verificar agora a segunda possibilidade. Oxigênio à esquerda, 6 elétrons de valência, 4 elétrons não ligantes, 4 elétrons compartilhados. Sua carga formal será igual a 0, é o mesmo cálculo que nós já fizemos. O outro oxigênio a ser testado vai ser um pouquinho diferente. 6 elétrons, também, naturalmente, elétrons de valência não muda, mas agora ele vai apresentar 2 elétrons não ligantes e 8 pares de elétrons compartilhados. Entretanto, quando nós substituirmos na expressão, na fórmula, 6 menos 2 menos 4, também obteremos uma carga formal 0. Ok, vamos partir para o carbono terminal. 4 elétrons de valência, 4 elétrons não ligantes, 4 elétrons compartilhados. 4 menos 4 sobre 2, nós teremos agora uma carga formal negativa. Então, comparativamente com essas duas estruturas, como determinar qual é a estrutura mais estável? Simples. A regra de ouro aqui é que nós devemos procurar a estrutura em que os átomos apresentam carga formal mais próxima a zero. Quanto mais próxima a zero, a carga formal dos átomos constituintes da molécula, mais favorável é aquela estrutura, mais estável ela é. Portanto, comparativamente, essas duas possibilidades avaliadas, a primeira possibilidade é que deve ser representativa de uma estrutura real, mais estável para a molécula de CO2.